Pessoal, muito boa noite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Sandra e aos demais trabalhadores e a audiência, né? Estou muito honrado de estar aqui com vocês, porque a cada experiência dessa, estando aí na audiência ou estando aqui, a gente aprende um pouco mais, a gente entende um pouco mais, e é o caminho que a gente tem que trilhar, né? A gente precisa entender a mensagem do Cristo para poder tomar as melhores decisões. A escolha do tema hoje está lá no capítulo 17 do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema, o nome do capítulo é Sedes Perfeitos, ou seja, essa sentença, sedes perfeito, eu não vejo como uma frase, eu vejo como uma sentença. Ela está no imperativo, né? Ela é no tempo verbal imperativo, e ela não é, eu não encaro os sedes perfeitos como uma promessa do Cristo. Eu gosto de encarar como uma sentença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível que qualquer um de nós fujamos do nosso destino, que é a perfeição. Não adianta, a gente pode tentar, a gente pode procurar escapar dessa sentença, mas a gente não vai conseguir. Então a primeira sugestão é que a gente busque, que a gente facilite esse caminho. A única coisa que a gente consegue fazer em relação a essa sentença é determinar o tempo que a gente vai levar para chegar à perfeição. A boa notícia eu já dei: todos seremos perfeitos. A má notícia, ou não tão boa notícia, é que a gente não vai chegar juntos à perfeição. Nenhum de nós, é provável que nenhum de nós estejamos lá no mesmo momento, nesse objetivo tão maravilhoso, sentenciado pelo Cristo. O que vai determinar o tempo de cada um de nós? É o esforço que cada um de nós empreende nessa caminhada. Então, quanto mais esforço eu dedicar nesse caminho, mais rápido eu vou chegar a esse objetivo. Não é o objetivo final, mas é o primeiro objetivo que a gente tem que almejar. Nós que estamos nesse planeta aqui, pelo menos. Esse tempo, ele vai ser menos sofrido na medida em que eu entender o Evangelho, em que eu aplicar o Evangelho na minha vida, o Evangelho do Cristo. Sabe quando você compra esse celular que está gravando a gente, ou um carro, ou um eletrodoméstico? Geralmente a gente recebe lá um manual de instruções, né? Aquele livrinho que em alguns casos são grossos, né? E na maioria das vezes a gente dá pouca importância para aquele manual. A gente já vai ligando o celular, o aparelho, né? A caixinha de som, enfim. E na primeiro probleminha que dá, a gente vai lá no telefone e liga no SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor, para reclamar do aparelho que não está funcionando, ou aquele recurso não está funcionando no aparelho e tal. Então, se a gente tivesse lido o manual, provavelmente a gente teria um melhor manuseio do aparelho, e inclusive para conservação do aparelho, né? Eu acho que em função até dessa quantidade de acessos, de ligações lá para o SAC, a maioria das empresas manda junto com o manual um guia prático. É um manualzinho, pelo menos para você ligar, né? Para ensinar a ligar o aparelho, né? É lógico que a leitura do guia prático não nos isenta, não elimina a necessidade da gente ler o manual de instruções, que é o que vai garantir o bom uso e a boa conservação daquele aparelho, daquele eletrodoméstico, ou até daquele automóvel que a gente comprou. Mas o guia prático ajuda a que diminua lá as ligações para o SAC, acho que pela metade, né? Pelo menos ligar, achar as principais funções a gente consegue. E lá no capítulo 17 do nosso Evangelho, nos Sedes Perfeitos, tem uma parte lá, que é a parte que a gente vai tentar bater um papo aqui e conversar um pouquinho, que é o homem de bem. O homem de bem, eu gosto de enxergar como um guia prático do Evangelho. Ivan, então se eu ler o guia prático aí, o homem de bem, eu não preciso ler o Evangelho? Não é isso que eu estou dizendo. Você vai perder um montão de funções e de esclarecimentos que o Evangelho
nos traz. Mas o guia prático é um ótimo caminho para quem quer, pelo menos na maioria das atividades que a gente enfrenta no dia a dia, na convivência em casa, no trabalho, na convivência em sociedade, aqui na casa espírita, pelo menos a gente vai ter condições, entendendo, né, seguindo essas sugestões da espiritualidade. Eu acho que a gente consegue um caminho muito bom, sem muitos tropeços. Mas eu preciso ter o Evangelho como guia. Aliás, o Evangelho é o único guia totalmente seguro para que a gente atinja essa perfeição. A perfeição, ela vai nos propiciar a experimentar e a conhecer a felicidade plena. Já ouviu falar que a felicidade não é desse mundo? Pois é. A gente tem momentos felizes, momentos mais alegres, momentos não tão alegres, mas a gente não tem ainda o conhecimento do que seja a felicidade plena. A gente só vai ter esse conhecimento do que seja a felicidade plena quando a gente chegar à perfeição. Olha que legal. Eu sigo o Evangelho, o único guia seguro, totalmente seguro, para que a gente atinja a felicidade, a perfeição e, consequentemente, a felicidade plena. E ainda a espiritualidade nos forneceu lá um guiazinho prático, que vai atender as necessidades corriqueiras do nosso dia. A maioria das necessidades, das situações que a gente enfrenta no dia a dia, a gente consegue, pelo guia prático, pelo homem de bem, a gente consegue enfrentar com bastante fortaleza, com bastante segurança, né? Provavelmente, alguns de vocês, se não todos, já conhecem essa parte do Evangelho e provavelmente já viram em alguém abordar isso em uma palestra, em alguma palestra lá no YouTube, em algum local. Isso eu já vi também, muita gente abordando esse assunto, né? É muito gostoso falar desse capítulo. E eu sempre me perguntava, né, e tentava dizer assim, bom, se eu estou chamando ele de guia prático, eu preciso tentar entender essa parte do Evangelho de forma prática. Como aplicar? Como praticar? Né? Para não ficar algo muito teórico. Né? A teoria e a prática, elas têm que estar sempre juntas. Né? Então, para não ficar um negócio teórico e parece que inatingível, eu gosto de tentar, né? Eu tento, pelo menos, na hora que a gente está conversando, de tentar colocar de uma maneira mais prática. O que fazer? Eu estou numa situação assim, 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 na minha casa. O que fazer? Né? Se a gente conseguir seguir tudo que está no Evangelho, a gente provavelmente não vai errar. Provavelmente não. Com certeza a gente não vai errar. Todas as vezes que você tomar uma decisão na sua vida, olha, eu estou com 56 anos, embora não pareça, né? Mas eu estou em todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida, de alguma forma eu consegui lembrar do que meu pai me ensinou, do que está lá no Evangelho, eu não me arrependi. Agora, gente, é certeza, todas as vezes que eu tomei uma decisão na minha vida, desde a mais corriqueira até a mais importante, e eu não lembrei dessas dicas, desses ensinamentos, eu tenho coisa para espiar e para me provar no futuro. Porque você vai ter que corrigir. Porque é um erro. Então, primeira parte do que a gente está conversando, conhecimento. É o conhecimento que vai nos tornar mais seguro na condução da nossa vida, em busca desse objetivo comum a todos nós, que é a perfeição. Eu vou falar muito essa palavra perfeição e felicidade plena, que é justamente para nos inspirar. Veja bem, é sentença, você será perfeito. Não tem como fugir disso. Por que eu não posso tornar essa caminhada menos penosa e menos demorada? Né? Eu consigo fazer isso? Consegue. Todos nós somos capazes. Ele falou, né? Você é capaz de fazer o que eu faço muito mais. Não foi isso que ele nos ensinou? Então, se ele disse isso e disse que não queria quebrar a regra do pai dele, é porque todos nós temos condições de fazer o que ele fez. Aliás, o que ele fez não foi ele nem escreveu, né?
passou por aquilo, justamente para nos dar essa lição maravilhosa de que é possível. É muito difícil, eu reconheço, quem sou eu, ou quem somos nós, né, para estarmos nesse nível já. Mas só de saber que é possível, a gente fica muito mais seguro, né? A gente fica muito mais otimista, né? Perdão. Então a gente vai tentar aqui, eu vou nessa parte da nossa conversa, eu gosto de abordar cada um dos 29 parágrafos que estão lá, tá? Então a gente vai falar de cada um desses parágrafos e tentar visualizar isso na nossa vida, né? Em que situações eu consigo aplicar o que está sendo ensinado ali, né? Se você pegar uma folha sulfite, essas folhas que a gente usa no colégio, em casa, no trabalho, e quiser ter o guia prático, é uma folhinha só. Olha só, uma folhinha assim. Dependendo do tamanho da letra, para quem tem dificuldade de ler, né? Frente e verso você consegue imprimir tudo. Se dobrar, consegue pôr no bolso, na bolsa, na carteira, colar lá na porta da geladeira, no quadro de avisos do funcionário, enfim. É um guia, como o nome diz, para a gente carregar no dia a dia. É para a gente consultar mesmo. Se ele ficar lá no capítulo 17 do Evangelho, e eu vou ver eventualmente no meu Evangelho no lar, ou naquelas situações em que a gente precisa de alguma inspiração, a gente corre lá no Evangelho para ler, né? Ele não vai ser o guia prático. O guia prático, como o próprio nome diz, é aquele para a gente praticar, é aquele para a gente tentar levar no dia a dia. Tá? Podemos fazer assim? Trouxe uma colinha, né? Vocês acharam que ia ter colinha hoje, né? O homem de bem, ele começa com um parágrafo que por si só a gente conseguiria terminar a nossa conversa e ir embora para casa. Se a gente tivesse condições, se a gente já estivesse em condições de seguir o que está escrito aqui. Olha só que maravilha. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Eu acho que se a gente tivesse esse parágrafo como a constituição do país e todo mundo conseguisse seguir, tem advogado aqui, tem muita gente que quer perder o emprego. A gente não precisaria de advogado, de juízes, de promotores, enfim, de uma série de coisas que a nossa sociedade, por ser imperfeita, ainda precisa. Estou brincando com o chefe. Então, é algo que a gente vai atingir ainda, né? Esse nível de perfeição. Então, esse parágrafo por si só, ele já nos traz todo essa riqueza, esse ensinamento que a gente já, se estivéssemos aqui concordando que estamos em condições de praticar, podemos nos despedir, tomar o passo e ir embora. Acho que nem o passo precisaria disso. O que mais que o homem de bem tem que ter? Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Vamos lá colocar no dia a dia nosso. Submete-se em todas as coisas, em todas as situações, à sua vontade. E a gente sabe que nada acontece sem a sua permissão, sem a permissão de Deus. Então, como é que eu posso usar isso praticando o dia a dia? É não reclamando da vida. É não reclamando quando a gente tem dificuldades. Existe algum ser humano nessa encarnação ou nesse planeta que não tenha dificuldades de viver? Né? E a gente sabe que se as dificuldades que a gente está passando hoje foram escolhas nossas. Né? Então, disso ninguém tem dúvida. A gente escolhe passar pelo que a gente passa. Né? Então, essa parte do Evangelho, essa parte do homem de bem, resignação, está cheio de resignação esse parágrafo. É aceitar as coisas que eu enfrento, as dificuldades, aproveitar
as fortalezas que eu tenho no dia a dia, para dar esse passo a mais, essa caminhada em busca da perfeição. Então esse parágrafo ele é resignação pura, esse é o próximo, né? Sabe quando você tem muita criança, né? Criança que às vezes na discussão com os pais, assim, geralmente com a mãe, que é aquela que acaba, no geral, aguentando mais, eu não pedi para nascer, eu não nasci com isso aqui. Não é que não pediu, ele implorou para nascer. E implorou para nascer onde nasceu. Então, a resignação serve para que a gente aceite tudo que a gente passa na vida, tendo fé em Deus. Olha só o próximo. O que o homem de bem tem que ter também? Tem fé no futuro. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso serve para quem? De alguma forma, e acho que a maioria dos seres humanos já passou em algum momento por alguma dificuldade, por exemplo, financeira. Né? Se não passou ainda, de repente vai passar. Então, nesses momentos de escassez, né? Não estou falando só de dinheiro, de escassez de carinho, seja lá do que seja, de amor, de parceria, né? É ter fé no futuro. Alguma coisa eu preciso aprender desse momento que eu estou passando. Alguma coisa, alguma lição eu tenho que tirar disso. Se eu não tiver fé em Deus e nem fé no futuro, se eu não crer que eu estou numa experiência dentre várias outras que eu terei, eu começo a me revoltar com a vida. E isso é um caminho, muitas vezes, sem volta. O que mais? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Eu tenho uma facilidade, assim, eu tenho algo que me propicia estar em Barretos. Eu trabalho como vendedor, então eu, uma vez por mês, assim, uma semana por mês, eu estou lá em Barretos. E eu tenho alguns clientes que eu visito ali perto do hospital do amor, né? E toda vez que eu vou ali, eu me lembro do homem de bem, né? Eu me lembro do Evangelho, me lembro do que a gente faz aqui nas casas espíritas, das nossas experiências, né? Porque eu visito, assim, supermercado, lojas de utilidades, eu vendo utilidades domésticas, esse tipo de coisa, né? E eu, invariavelmente, ali, a maioria dos meus clientes, são ou acompanhantes ou pacientes do hospital, que ficam ali naquelas pousadas, aqueles hotéis que tem ali. Então, sempre que eu vou em Barretos, eu penso nisso, né? Da quantidade de coisas que eu tenho para agradecer, ao invés de ficar reclamando da vida. Eu não estou dizendo com isso, gente, que é necessário passar por um período desse, não é isso. Mas toda vez que você achar que você está sofrendo demais, ou está passando por um momento ruim, não é ruim, ou não é muito educativo a gente ou ver ou lembrar de pessoas à nossa volta que passam por problemas infinitamente mais sérios do que o nosso. Toda vez que você achar que você é o ser, o espírito mais sofredor da Terra, pode tirar isso aí da sua cabeça, que não é não. Acho que vai ser dificílimo apontar. Esse é o espírito, durante a minha encarnação, mais sofredor atualmente. É muito, imagine isso, 7 bilhões, quase 8 já, né, de espíritos encarnados. Como é que você vai apontar o mais sofredor? Você sempre vai ter gente sofrendo mais que qualquer um de nós, né? Então, mais uma vez a lição que a gente tira aqui é a resignação. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, olha só, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Olha quanta coisa, quanta lição a gente tem aqui. Paga o mal com o bem. Amar quem a gente ama é fácil, entre aspas, né? Eu sei que é muito difícil convivência, né? E amar o inimigo? E amar aquele que nos quer mal, que a gente acha que nos quer mal, né? E amar aquele que a gente julga que fez mal a gente, aquele que quer puxar o meu tapete no trabalho, aquele meu concorrente lá que está querendo tirar meu cliente,
aquela pessoa que de repente está faltando coisas assim, eu tenho que tomar cuidado para não falar coisa muito grave, né? Tirar às vezes o meu filho do caminho, como é que eu amo? Né? Não é muito difícil, né? Mas é aí que está a grandeza e o ensinamento de Cristo, porque ele fez isso. Ele passou por isso. Ele não falou que tinha que amar o que faz mal. Ele amou quem crucificou. Né? Então ele mostrou que é possível. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. A doação, caridade, fazer o bem pelo bem, sem esperar paga nenhum, sem ficar escolhendo. Eu reconheço, gente, é muito difícil ser um homem de bem, como está dizendo aqui, né? E olha, o Cristo, ele não pede que a gente escale o Monte Everest, né? Ele só pede que a gente comece a ter os primeiros passos. Ele quer ver isso na gente. Eu posso tentar e errar, mas ele quer que a gente tente. Eu não posso ter em nenhum momento da minha vida de encarnado preguiça, né? Não procurar entender, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, procurar entender os assuntos, né, o Evangelho como um todo, e lógico, tentar aplicar na minha vida, né? De teoria só a gente não ajuda, mas a gente não chega muito longe não. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Esse capítulo aqui, essa frase, esse parágrafo, ele me dá assim aquela certeza de quão estúpido é o preconceito, né? Seja o preconceito com relação a gênero, homem e mulher, com relação à opção sexual, a cor da pele, cor dos olhos, profissão, enfim. Por quê? O que a gente está vestindo hoje? A gente está vestindo uma roupa pensa num teatro, vai? A gente está incorporando um personagem que a gente escolheu, que a gente procurou, na maioria de nós aqui, que estamos no mesmo nível de evolução, a gente já tem um livre-arbítrio para escolher a grande maioria das provas que a gente vai passar. Então, a gente está vestindo um personagem, a gente está vivendo um personagem que a gente escolheu para desenvolver as questões que a gente precisa resolver no nosso caráter, no nosso espírito. Então eu estou combatendo a minha vaidade, ou o meu orgulho, ou a minha sovinez, né? Ou o meu egoísmo. Então, para cada uma dessas más características, existe uma roupa, um personagem que vai me dar condições de testar isso, né? Se eu tenho muitos bens materiais, eu provavelmente vou ter que estar combatendo aí a minha sobremesa, o meu orgulho, enfim. Se eu nasço num meio muito miserável, provavelmente eu vou estar espiando alguma coisa, servindo de prova para alguém na minha família, né? Desenvolver a humildade, a perseverança, a busca de melhoria de vida, enfim. Então, quando a gente tem o sentimento de qualquer tipo de preconceito, em função, não do que a pessoa é, mas do que ela veste como corpo físico, é uma estupidez que eu posso estar na situação. Aliás, eu estou quase para afirmar para vocês que eu vou estar na situação que eu tenho preconceito, justamente para aprender que aquilo não se faz, que aquilo não é ensinamento de Cristo, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor.
Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Não? Você vê que ele menciona aqui nesse parágrafo que como Jesus, ou seja, como ele fez, ele mostrou, ele passou, ele viveu, e mostrou que é possível, é difícil, mas é possível a gente passar. É esse ensinamento que a gente tem que ter. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase também de Cristo, ela é elucidativa, ela não precisa de muita explicação, né? Nenhum de nós tem condições de falar do próximo, porque nós também estamos cheios de problemas, de pecados a serem corrigidos. Então, como é que eu vou falar do meu próximo? Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, é julgar o próximo. A gente às vezes é a fofoca, né? Eu cheguei aqui, o Paulo falou, você viu como é caçamba lá? Então, é a fofoca, é a gente começar a falar, porque os defeitos de cada um de nós, a gente sabe, a gente tem defeito, tem alguma coisa em mim que não vai para ele, que vai deixar ela incomodada comigo, e tem coisas que ela vai falar, poxa, que legal isso, né? Todos nós, na convivência, no dia a dia, causamos admiração nas outras pessoas, e às vezes não, quase sempre causamos algumas coisas que incomodam as outras pessoas, mas isso é recíproco, né? Então, se a gente tiver essa consciência, a gente consegue aceitar o outro, aceitar as imperfeições do próximo, porque a gente tem imperfeição de monte, né? É isso que ele está dizendo aqui. Estuda, quando ele fala de quando você é obrigado a falar de alguém, procure atenuar o mal com alguma coisa boa. Porque às vezes você é encarregado ou chefe de alguém no trabalho, né? Às vezes o outro chefe acima de você vai querer que você faça uma avaliação do funcionário que você é responsável. Então você vai ter que falar alguma coisa lá que de repente você vai cair numa situação que você vai ter que apontar algum defeito, alguma falha, alguma deficiência que pode ser trabalhada, pode ser corrigida, né? Mesmo nessas situações, não é possível que alguém seja só negativo. O fulano é assim, porém, ele tem isso aqui, que ele é esforçado, ele pode melhorar, a gente dá um curso para ele, enfim. É sempre esse tipo de situação. E isso serve também no dia a dia nosso. Não estou falando só de empresa, né? Lá no colégio, em casa. Aquele que sai primeiro da mesa, os outros ficam lá para conversar daquele que saiu, né? Você viu como é que o Paulo era? Você viu como é que ele ficou falando daquilo ali? Mas ele falou, mas ele também teve lá, ele deu uma correção no fulano, ele também teve essa perspicácia de corrigir, enfim, sempre atenuando, mesmo que você se vê obrigado a de repente falar de alguém, né? Porque, gente, todos temos defeitos e todos temos qualidades. Os nossos olhos é que às vezes só enxergam um ou o outro. Então o problema não está no outro, está em mim. Porque se todos temos defeitos e qualidades, se eu enxergar de forma justa, eu vou ver defeitos e qualidades. Na Viviane, no Rogério, no Paulo, na Sandra, enfim, todos nós, né? E vocês também em relação a mim, lógico. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. E é Santo Agostinho na essência, né? Na pureza. Santo Agostinho nos deixou aquela lição de todas as noites antes de dormir. Faça uma avaliação do seu dia e veja você mesmo, você é seu juiz. O que você fez que você poderia ter feito melhor e tente amanhã, coloque isso como meta. Amanhã eu vou corrigir isso. Então esse parágrafo aqui é Santo Agostinho, sim, na veia, né? Na essência.
que Ele nos ensinou. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Aqui é humildade, também em essência, né? Então eu vou lá falar só de mim. Olha, eu sou, sei lá, bonito, enfim, inteligente. Não, você tem que falar, sempre que houver a possibilidade, a oportunidade, tentar ressaltar as qualidades do próximo. Deixa as suas qualidades, se tiverem que ser percebidas pelas outras pessoas, que sejam uma inspiração. Ótimo. Mas tente ressaltar os benefícios e as qualidades do próximo. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser tirado. Isso aqui também a gente vê todo dia, gente. Eu estou com 56 anos e eu sou de Ribeirão Preto, mas eu passei mais da metade da minha vida em bebedouro. E eu vi pessoas, eu fui bancário, trabalhei em banco, enfim. Eu vi pessoas assim, estou falando de posses, né? Subir e descer, é muito comum, né? Quem é muito jovem talvez não tenha visto tanto assim, né? E você vê pessoas que às vezes têm saúde perfeita, sofrem. Eu estava vendo uma palestra outro dia com a minha esposa, de um rapaz, ele era personal trainer, e ele teve um acidente besta de moto, né? Tá? Para tetraplégico, né? O que é só mexe aqui é tetra, né? E ele fala, sabe o que é o maior desejo do tetraplégico? É ser paraplégico. Porque pelo menos eu teria, olha, eu teria pelo menos as minhas mãos, né? Então ele digita com a cabeça, inventou um negócio lá, e o cara tá show, né? Escreve livro, enfim. Então, às vezes a gente enfrenta coisas na vida, né? Mas nós todos, quando a gente enfrenta dificuldades, é para alguma coisa a gente precisa entender, a gente precisa aprender. Então a gente não pode ficar assim envaidecendo de coisas materiais, de coisas passageiras, porque uma hora Deus vai falar, então tá bom, você está passando dos limites, então eu vou te dar uma ajuda. Você já está esquecendo que você combinou aqui comigo, eu vou te dar uma ajuda, eu vou tirar isso de você para você entender que isso é passageiro. É isso que está dizendo aqui. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Relacionado ao parágrafo anterior, é usar o que você às vezes tem de benefícios numa determinada encarnação, ao invés de colocar a serviço do próximo e da sua evolução, colocar para satisfação pessoal, né? O que traz mais satisfação para vocês? A sopa de sábado? Ou de repente um passeio de jet ski? Não que o passeio de jet ski seja pecado, seja errado, né? Mas quem participa dessa sopa de sábado, eu tenho quase certeza que dificilmente vai trocar por uma experiência dessa. Pode, às vezes, estar de férias, aí vocês dão uma folga para a pessoa, né? Para a pessoa fazer uma viagem, enfim, isso é normal. Mas trocar como se fosse uma opção de vida é que não vai te trazer a satisfação que uma experiência dessa traz, né? Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então isso aqui serve para quem é pai, para quem às vezes exerce um cargo de chefia, para quem é patrão, que tem funcionários, enfim. São situações que a vida te coloca numa posição hierárquica, naquela função especificamente, não como pessoa, como espírito, mas naquela função, como um gestor, como alguém que tem que gerenciar, que tem que cuidar de uma equipe, ou de alguns funcionários, ou de filhos, enfim.
Filhos enquanto ainda tem, ainda quando são pequenos, porque depois de um certo tempo eles não tem muito jeito não. Então, toda vez que eu tiver uma situação dessa, entre aspas, de superioridade hierárquica, não como espírito. Ninguém tem superioridade hierárquica espiritual sobre ninguém. Numa posição de trabalho ou de sociedade, enfim, seja o que for. O presidente da casa, a diretoria, enfim, seja o que for. Nunca usar isso para tornar a vida daquele subalterno mais penosa numa situação dessa. Só que tem o inverso também. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Se eu estou numa situação em que eu tenho uma chefia no trabalho, ou que eu tenho que respeitar as leis aqui da casa, ou se eu sou um bom filho, eu tenho que respeitar meus pais enquanto eu estou vivendo na casa deles, né? Então eu tenho que ter essa consciência também para facilitar o trabalho de todo mundo e melhorar a convivência. Se eu sou um subalterno em qualquer uma dessas situações que eu citei, revoltado, enfim, insubordinado, a convivência vai se tornando quase insuportável, não é? O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que as suas fossem respeitadas. Resumindo, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza. São 10 leis, né? A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, que é a que nos faz ascender hierarquicamente na escala de espíritos mais evoluídos de forma mais rápida. Justiça, amor e caridade. É uma lei só. Justiça, amor e caridade. Certo? Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-la, essa relação, estará no caminho que conduz às demais. Então foi aquilo que a gente falou no início. Esse guia prático não me isenta, não elimina a necessidade de eu conhecer o Evangelho. Mas se eu me esforçar por seguir essas dicas, essas sugestões, esses mandamentos, seja lá o nome que a gente queira dar, a gente vai estar num caminho muito seguro, que está abordando praticamente tudo, né? Todas as atividades da nossa vida diária, né? Eu acho que não ficou muita coisa de fora disso aqui não. Então, o homem de bem, repito, a gente precisa encarar esse mandamento da espiritualidade como aquele guia prático. Procura lá no celular que você vai achar. Tem lá o guia maiorzão, né, que a gente tem preguiça de ler, e tem sempre um guia prático lá. Então o homem de bem, eu reputo, é aquele guia prático, que é aquele que eu tenho que carregar todos os dias, ou decorar, seja lá a maneira que eu tenho para me lembrar dele. Põe lá na tela de descanso do computador, é bom sempre ter ele à mão. Vai ter muitas situações no seu dia a dia que você vai ter que consultar, você vai consultar e vai tomar uma decisão melhor. Certo? Nós estamos caminhando para o final, tá? A última coisa que eu queria deixar de recado do homem, ainda ligado ao homem do bem, a essa busca da perfeição. Quem assiste a Olimpíada, quem gosta de atletismo, tem 2 provas que eu acho que no atletismo olímpico são as mais clássicas, né? Aqueles 100 metros rasos, né? Que tem o Usain Bolt lá, aquele jamaicano que é o recordista, e a maratona, tanto que um é no começo da Olimpíada e o outro é no final, né? Da parte do atletismo. A maratona é aquela corrida de quase 42 quilômetros, extenuante, né? Que a gente vê aquelas pessoas chegando, quando chegam, né? Às vezes chega se arrastando, né? Muito difícil. O recorde dos 100 metros rasos atual do Usain Bolt é de 9, se eu não estiver enganado, 9,58, 9 segundos e 58 milésimos. É um tiro, né? Acho que é um etíope, Eliud Kipchoge, não sei falar o nome dele direito. 2 horas, 1 minuto e alguns segundos é o recorde olímpico. Então, tomei o cuidado lá de fazer a relação entre os 9,58 segundos e as 2 horas
pouco mais de 2 horas da maratona. Então dá mais ou menos 7.300 segundos, 7.300 segundos tem dentro dessas 2 horas. Então dá 730 provas de 100 metros dentro da maratona, levando o tempo recorde, que eu não seria nem de longe capaz de cravar, né? Uma maratona acho que eu demorei uns 4 dias para fazer, né? Dormindo bastante ainda durante os dias. Por que eu estou pondo esses fatos assim, da vida atlética? Eu penso assim, ó, a nossa corrida em busca da perfeição, ela é uma maratona, né? E que vão ter nessa corrida, que todos nós estamos, a gente vai ter várias provas de 100 metros dentro dessa maratona. Então a gente pode entender que cada corrida de 100 metros é uma encarnação. E a gente, tem 730 dentro do tempo da maratona recorde. Mas eu já tive 730 encarnações, se você não teve, você vai passar muito. E vai precisar de muita encarnação para a gente chegar lá. Por que eu gosto que eu coloco dessa forma para a gente entender? Que a maratona, a boa notícia é que a maratona, você não tem risco de perder essa prova. Você não tem risco. Paulo, você não vai perder. Você vai ser medalha de ouro. Todos nós seremos. Porque não é uma prova que eu estou competindo com você, Rogério, com a Viviane, com a Michelle, ou com qualquer um de vocês. Eu estou competindo comigo mesmo. E engraçado, né? Engraçado assim, o bom da gente enxergar dessa forma é que toda vez nessa maratona que eu tiver lá e eu parar para ajudar um irmão que está precisando de ajuda, eu não perco uma posição, eu ganho vários metros à frente. Então uma forma de conseguir chegar nessa maratona mais rápido é ajudar o próximo, é seguir o Evangelho do Cristo, é tentar ser um homem de bem. Que a cada maratona, a cada prova de 100 metros, essa encarnação que a gente tem, vamos pensar na nossa atual, de acordo com os nossos méritos ou com as nossas necessidades, eu venho às vezes com tênis Nike, com tênis Adidas, para fazer essa prova rápida. É uma encarnação rápida que vai me ajudar a completar a maratona. Se eu fizer mau uso desse equipamento que me é dado, na próxima corrida de 100 metros, eu às vezes venho descalço. Às vezes eu venho com uma camisa molhada, pesada. E se eu fizer mau uso ainda, na próxima eu venho às vezes sem perna, para fazer a mesma prova. E isso, gente, não como castigo. Porque eu que escolho, eu que peço. Porque é isso que vai me fazer aprender o que eu tenho que aprender. E por mais incrível que pareça, é o que vai me fazer avançar nessa maratona da vida, que, repito, a gente não tem competidor. É uma prova que a gente faz contra, entre aspas, nós mesmos. Tá certo? Espero que eu tenha sido, vocês tenham aproveitado o que eu trouxe para vocês, foi com muito carinho. Obrigado mais uma vez pelo convite de vocês. Sempre que precisarem de mim, contem comigo. Bom, muito obrigado, pessoal.